Luiz, muito obrigado pela sua participação no podcast The Inside Talk. Luiz, a Siemens é líder em rankings internacionais de sustentabilidade há mais de 20 anos, né? No índice Dow Jones de sustentabilidade, publicado em novembro do ano passado, ela ficou em primeiro lugar entre os pares do setor. Ao que você atribui esse pioneirismo da Siemens nas iniciativas hoje chamadas de ESG, né? Quais os atributos que as qualificaram para conseguir essa posição no ranking? Claudinei, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui conversando com você. Para mim, é uma satisfação muito grande falar sobre esse tema tão importante que é ESG e falar um pouco do que a gente tem feito na Siemens. E sobre esse ponto é fácil falar sobre o compromisso da Siemens. Isso está dentro do nosso DNA. É um compromisso que nós temos desde a fundação da companhia. Nosso fundador, Werner von Siemens, há 175 anos atrás, já falava que ele jamais ia comprometer a sustentabilidade no longo prazo da Siemens por um lucro de curto prazo. Então, isso já mostra que o compromisso com sustentabilidade está no nosso DNA. Com relação ao índice Dow Jones, a gente faz parte do índice há mais de 20 anos, desde 1999. E agora, com muita alegria, com muita satisfação, a gente recebeu a notícia que a Siemens foi considerada número 1 no nosso grupo de atuação. E isso é uma combinação de dois fatores. Como eu falei antes, o nosso compromisso desde a fundação da empresa com sustentabilidade e, segundo, com o nosso propósito. A gente quer ser, nós somos uma empresa de tecnologia, de inovação, e hoje não há que se falar em tecnologia e inovação se ela não tiver umbilicalmente ligada à sustentabilidade. Uma coisa não anda sem a outra. Se só existir a inovação, é uma inovação vazia, que não vai encontrar repercussão na sociedade. Então, para que a empresa seja relevante e continue relevante, ela precisa abraçar esses dois conceitos, de inovação e sustentabilidade. A Siemens opera dentro de uma estrutura chamada DEGRI, né, que é um framework baseado em 6 campos de ação que impulsiona a sustentabilidade. Cada letra representa um setor, né, de descarbonização, ética, governança, equidade, recursos com uso eficiente, empregabilidade. Você pode explicar como é que essa estrutura se permeia dentro da organização? Tá. O conceito DEGRI nós publicamos ano passado, hoje faz exatamente um ano que nós publicamos isso, foi divulgado pela Siemens no Siemens Capital Market Day ano passado, em junho, e foi a maneira que a gente encontrou para trazer o ESG para dentro da empresa. Como a gente aterriza isso no dia a dia? É uma visão holística, a gente cobre 360 graus aqui da nossa organização. A gente fala de nossas próprias operações dentro do DEGRI, a gente fala dos nossos clientes, a gente fala dos nossos fornecedores, a gente fala da sociedade, como nós nos organizamos. Então, essa é uma visão 360 e é a maneira de comunicar e de executar a estratégia de ESG para Siemens. E ali a gente tem KPIs, a gente tem targets, a gente tem metas muito ambiciosas. Por exemplo, na descarbonização, nós temos um compromisso de descarbonizar nossas próprias operações até 2030, e no Brasil, o nosso compromisso é até mais arrojado. Nosso compromisso é descarbonizar nossas operações da Siemens no Brasil até 2025. E muitos outros compromissos dentro desse framework DEGRI. Dentre eles todos, tem um que eu gosto muito, é o que eu sempre falo quando tenho oportunidade de conversar sobre ESG, sobre o nosso framework DEGRI, que é a empregabilidade. A gente está no meio de uma transição, a gente está numa transição de tecnologia, os skills, as habilidades, os conceitos que nós aprendemos lá atrás na universidade ou ao longo das nossas carreiras, talvez não sejam aqueles que vão levar a gente para o próximo patamar, para o próximo nível. E o compromisso da Siemens com seus colaboradores é manter a nossa força de trabalho sempre atualizada com as tecnologias mais recentes. Então, nós temos um compromisso de manter e treinar, manter atualizados e treinar toda a nossa força de trabalho. Essa é a empregabilidade, mantê-los sempre atualizados quando a gente fala em transição de tecnologia. Eu acho que esse é um compromisso, uma métrica que nós temos, que é uma das mais belas, eu diria. Falando um pouco de Brasil, né? A Siemens no país tem mais de 100 anos de atuação, né? E ela tem várias iniciativas, como, por exemplo, a redução de emissões de gases de efeito estufa, né? Você pode detalhar essa iniciativa? Tá. Essa também é uma iniciativa bastante interessante, e aqui a gente mostra o verdadeiro impacto
da Siemens para a sociedade. Acho que, no fim das contas, tudo está relacionado a impacto para a sociedade. A Siemens tem uma história centenária no Brasil também. Nós abrimos a primeira operação aqui há mais de 100 anos e, como eu comentei antes, nós temos um compromisso muito sólido com sustentabilidade. E quando a gente fala de descarbonização, nós temos o compromisso de descarbonizar nossas próprias operações, nossa própria operação, nossa empresa, mas as tecnologias e as soluções que a gente leva para o mercado também ajudam os nossos clientes a descarbonizar suas próprias operações, as suas operações. Então, seja quando a gente apresenta soluções que visam eficiência energética, seja quando a gente apresenta soluções que visam ganho de eficiência, uma operação fabril mais eficiente ou um edifício inteligente que consome menos energia, isso tudo ajuda a redução de emissão de CO2. Então, esse é o compromisso da Siemens, compromisso com as nossas operações e ajudar nossos clientes a atingir seus objetivos também. Falando em energia, né, que é uma das fortalezas da Siemens, ela implantou um projeto de fontes renováveis e eficiência energética em sua unidade de Jundiaí e aí na sede da empresa, né? Quais foram essas iniciativas? Tá. Bom, descarbonização está no topo da nossa agenda, é o item mais importante da nossa agenda de sustentabilidade. E nós, quando sentamos para montar nosso plano de longo prazo, nossa estratégia de longo prazo, a gente viu que tinha que trabalhar em duas frentes. A primeira frente é operações mais eficientes, trazer soluções de economia de energia para as nossas operações, e aí a gente faz uso de inteligência artificial, a gente faz uso da plataforma MindSphere para gerenciar todas as nossas, o consumo de energia, consumo de água, a rede de esgoto da nossa operação. Então, a eficiência energética está no front, mas, do outro lado, a gente precisava trabalhar também na geração de energia. A gente precisava mudar mudar a nossa energia que a gente recebe que a gente recebe para energia renovável. Então, a gente trabalhou num plano de construção de painéis de energia solar para que a gente tenha esse fornecimento de energia vindo de uma matriz limpa. Então, foram esses dois fronts que a gente trabalhou: eficiência da nossa propriedade, da nossa fábrica, do nosso escritório, eficiência energética, e, do outro lado, também, a gente adquirir energia vindo de uma matriz limpa. Outra área importante é a reciclagem de resíduos, né? Quais foram as iniciativas de reciclagem de resíduos implantadas pela Siemens no Brasil para reduzir a poluição? Tá. Reciclagem de resíduos, ela está diretamente relacionada à matriz Degree. Usar os recursos de forma eficiente, a gente utilizar o conceito de economia circular em tudo que a gente faz, e a gente, através da plataforma MindSphere, a gente pode controlar os resíduos de esgoto que geramos em nossas operações, os resíduos que são gerados dentro da fábrica, e dar à disposição, a destinação a esses resíduos de modo que eles retornem à economia. Então, quando a gente fala de operação em uma fábrica, os resíduos sólidos que a gente produz dentro desse processo fabril são reciclados e voltam em forma de matéria-prima para um novo ciclo de operação. E a mesma coisa a gente faz com toda o gerenciamento da propriedade. Recursos hídricos, a gente trabalha, a gente recupera, a gente usa água de reuso para regar nosso jardim, a gente usa água de reuso quando é possível. Então, esse é o mindset que a gente tem. A gente precisa encontrar a aplicação de economia circular em tudo, seja nas operações diretas, seja nas nossas propriedades. Você falou no começo sobre os compromissos da Siemens, né? A Siemens estabeleceu diversos compromissos de ESG, como zerar as emissões das operações até 2030, que é um compromisso global, e zerar as operações no Brasil até 2025, né? Quais são as iniciativas previstas nesse sentido?
a gente tem uma gama enorme de iniciativas que buscam cumprir essa meta. É uma meta bastante arrojada. A Siemens foi uma das primeiras, e aí falando de pioneirismo, a gente falou lá da premiação que recebemos no Dow Jones, pioneirismo, a Siemens foi uma das primeiras grandes empresas a publicar um compromisso firme de descarbonização total de suas operações. Isso foi em 2014. Então, esse é um esforço muito grande que a gente faz. E algumas oportunidades que a gente enxerga. Primeiro, utilizar as nossas próprias soluções de eficiência de energia. A gente tem uma área de gerenciamento de prédios, building products, como chamamos aqui dentro, bastante forte. E ali a gente tem diversas soluções para manejo de energia de forma eficiente. A gente está trabalhando numa transição dos nossos veículos, de veículos a gasolina ou a diesel, no caso de caminhões, para veículos elétricos. A gente tem uma série de compromissos que todos vão ajudar a gente a chegar na meta de descarbonização. Trocar energia para energia de fontes renováveis, no caso da nossa fábrica de Jundiaí, nosso escritório de São Paulo, da Anhanguera, em São Paulo, painéis solares. Então, uma série de iniciativas que vão ajudar a gente a cumprir esses objetivos de descarbonização e de emissão zero de CO2. Dentro, inclusive, desses compromissos, né, vocês têm um compromisso que até 2050 reduzir, né, zerar as emissões na cadeia de suprimentos, né, e até 2030 chegar a 20%, né, cadeia de suprimento, né, Isso. uso de matérias-primas originais com substituições de materiais recicláveis, né, redução de 50% do descarte de materiais até 2025, né? Zero descarte até 2030, com algumas vocês estão antecipando, né? Você pode detalhar um pouco mais esse conjunto de ações previstas na cadeia de suprimento dos seus fornecedores? Claro, claro. E esse também é um tópico que eu gosto muito de falar, Claudinei, porque eu acho que nós que estamos nós que somos formadores de opinião, nós que estamos nas grandes empresas ou em veículos importantes como o TI Insight, a gente tem muito poder para mudar a sociedade. E acho que nosso papel aqui é levar essa consciência de sustentabilidade, como isso é importante, também para as pequenas e médias empresas. E dentro do nosso hall de fornecedores, tem muitas pequenas e médias empresas. Eu acho que para as grandes empresas, as grandes multinacionais, isso está muito claro, que a gente precisa abraçar os conceitos de sustentabilidade. Mas talvez isso não esteja tão claro para essas pequenas e médias empresas. Talvez eles vejam isso hoje ainda como uma fonte de despesa. E eu gosto de falar que isso é uma fonte de investimento, porque isso é uma jornada que a gente está, que é inexorável. A gente não vai voltar para o que era antes. E esse assunto vai tomar cada vez mais e mais importância na agenda dos governos, das grandes empresas. Então, vai chegar uma hora que, se a empresa não cumprir com esses requisitos de sustentabilidade, ele não tem mais para quem vender. Então, o nosso papel aqui hoje, acho que eu não comentei antes, a minha formação é de advogado, e eu ainda trabalho com compliance, trabalho com compliance há muitos anos, e eu vejo o papel da sustentabilidade hoje, ou do líder de sustentabilidade, muito parecido com o que foi do compliance officer há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás. Há 20 ou 15 anos atrás, quando a gente falava em compliance, as pequenas e médias empresas falavam, puxa, isso aí é para forma, é despesa, eu vou gastar dinheiro com isso. Hoje ninguém discute mais, hoje faz parte do dia a dia. Seja pequena, grande, média empresa, todo mundo tem sua área de compliance, seu código de conduta, todo mundo adere aos princípios de compliance. Isso é vida que segue, ninguém discute se isso é importante ou não. E eu acho que a gente está agora, nesse momento, com sustentabilidade. A gente precisa levar essa palavra para as pequenas e médias empresas, mostrar para eles o quanto isso é importante para todo mundo, para o planeta, para a sociedade, para a sobrevivência das nossas empresas, para a sobrevivência das empresas deles. Então, esse é um compromisso que a gente tem. Além de implementar internamente, ajudar nossos fornecedores para que implementem esse programa de sustentabilidade em suas próprias empresas. Falando da outra ponta, né, que são os clientes, né? Você pode explicar como é que a Siemens ajuda também os seus clientes a serem sustentáveis, né? Eu li aqui no relatório de sustentabilidade da Siemens de 2021 que 88 milhões de toneladas equivalentes em CO2 deixaram de ser emitidas pelos clientes na área de ambiental, de energia, mineração, graças às soluções da Siemens. Poderia explicar um pouco como é que vocês
trabalham nesse sentido? Sim, nós queremos ser um parceiro, um vetor de transformação para os nossos clientes. Eles têm objetivos grandes também de descarbonização e nós queremos ser parceiros, ajudá-los nessa transição. E a Siemens tem muitas, a Siemens como uma empresa de tecnologia, inclusive um mantra para a gente, um pilar estratégico é tecnologia com propósito. Toda a tecnologia que nós desenvolvemos tem um propósito que impacta a sociedade, nossos clientes e as nossas operações. As tecnologias que a gente desenvolve, seja na nossa área de Digital Industries, que são as tecnologias para processos fabris, seja a tecnologia que a gente desenvolve em Smart Infrastructure, que é infraestrutura inteligente para cidades e para edifícios, ou na área de mobilidade, são todas pensadas na busca da eficiência. Então, dando um exemplo, quando a gente ajuda um cliente a desenvolver uma fábrica usando a tecnologia de Digital Twin, ele acelera o prazo de implementação, de construção daquela fábrica, ele consegue colocar o produto na rua com mais velocidade, com mais rapidez. Isso é eficiência. A energia que ele gastaria, os recursos que ele investiria naquele projeto seriam muito maiores se ele tivesse que construir um modelo, construir a fábrica do zero, sem ter testado aquilo no ambiente digital. Então, essa tecnologia que a gente traz de ajudar o cliente a reduzir o prazo de ideação de um produto até que esse produto esteja na rua é eficiência. Dentro da área de infraestrutura inteligente, quando a gente constrói ou a gente aparelha um edifício, um prédio com tecnologia de ar-condicionado que vai ajudar a consumir menos energia, isso é reduzir CO2. Quando a gente ajuda a uma construtora a levantar um edifício e coloca um sistema de ar-condicionado, um sistema de iluminação que é sensível à presença, que a iluminação só vai ficar em uso se tiver gente naquele ambiente, isso é eficiência e isso é redução de CO2. Então, são essas as tecnologias ou as soluções que a gente leva para os nossos clientes para que eles cumpram seus targets de redução de CO2. E 88 milhões de toneladas de CO2 é muita coisa, é muito material. Outra área que a Siemens atua é na área de mobilidade, né, na área de transporte. Também no relatório diz que os clientes da Siemens, né, na área de transporte rodoviário e metrô, economizaram 20% de energia. Né? Como é que a Siemens Sim. consegue obter esse nível de eficiência para trazer essa redução para esse segmento de mercado? Essa redução, eu entendo que ela é até maior, porque quando um cliente da CPTM usa um trem, é menos um carro na rua. Então, a gente tem um impacto ainda maior, porque quem está usando o transporte público, um trem elétrico, está deixando de sair de casa com carro. Na Europa, quem faz uma viagem de 300, 400, 500 quilômetros de trem, está deixando de pegar avião. Então, esse é um impacto muito maior do que aquele medido no CO2. Mas, indo direto à sua pergunta, a tecnologia Siemens busca eficiência no transporte para que haja um menor consumo de energia. Então, além do benefício que a gente tem quando o usuário, o passageiro, deixa de pegar o carro, deixa de pegar um avião e usa um trem elétrico, é a eficiência dos produtos, das soluções da Siemens, que são sempre pensados desde a concepção para que sejam resource efficiency, como a gente chama no framework degree. Usem recursos de forma eficiente. Então, são essas duas maneiras que a gente tem de impactar positivamente a sociedade. Outra área que foi bastante importante foi a área de saúde, né? Somente aqui na Covid. A Siemens tem a Siemens Healthineers, né? Que tem um papel relevante no combate à Covid, né? Você pode falar um pouco da iniciativa desse segmento? Tá. A Siemens Healthineers é uma empresa do grupo, faz parte do ecossistema Siemens. A administração é independente, mas faz parte do ecossistema Siemens. E a Siemens Healthineers esteve muito engajada no combate ao Covid, seja desenvolvendo produtos e soluções, como foi o primeiro teste de farmácia desenvolvido pela Siemens Healthineers nos Estados Unidos. Isso foi desenvolvido em tempo bastante ágil, tempo recorde, e deixou todos nós muito orgulhosos. Então, dentro do core business da Siemens Healthineers,
eles desenvolveram esse teste importante. E, do outro lado, como responsabilidade social, a Siemens Healthineers e todas as empresas do ecossistema Siemens também se juntaram através da Fundação Siemens no Brasil para ajudar no combate à pandemia. Então, nós tivemos várias iniciativas, desde a doação de equipamentos de proteção para os profissionais da saúde. A gente viu que, durante a pandemia, houve um aumento no tema da fome no Brasil. Então, a Fundação Siemens se mobilizou para captar doações para ajudar no combate à fome, especialmente nas regiões na região norte do Brasil, que é uma região bastante, a gente está falando de Manaus, Amazonas, que foi bastante afetada pelo Covid, e é uma região que tem necessidades bastante grandes. Então, a Siemens se mobilizou para apoiar essas regiões através da Fundação Siemens. Então, diversas iniciativas para combater o Covid. E esse é um fato bastante curioso, porque houve uma mobilização muito grande, principalmente dos colaboradores, dos funcionários de todas as empresas da Siemens no Brasil, porque a Fundação Siemens, ela existe há 35 anos, sempre teve sua atuação voltada para a área de educação, mas quando surgiu, quando se intensificou a crise do Covid, nós nos reunimos e concluímos que a gente precisava mudar um pouco o curso da Fundação Siemens para ajudar no combate à pandemia. Então, essas iniciativas de doação de material de proteção para os profissionais de saúde, combate à fome no ensejo, no bojo da pandemia, foram todas iniciativas tomadas porque a gente viu a necessidade de ajudar e de se somar a outras entidades que estavam apoiando nessa luta contra o Covid. Você falou da empregabilidade, né? Quais são as políticas da Siemens em relação aos colaboradores, aspecto de inclusão, diversidade? Como é que vocês trabalham nesse sentido? Esse é um ponto que eu tenho muito orgulho em falar, porque a Siemens realmente é um exemplo quando a gente olha o mercado brasileiro. A Siemens tem duas iniciativas que eu acho fantásticas. A primeira é estabelecer um número mínimo de horas de qualificação e requalificação para todos os colaboradores no Brasil. Então, qualquer colaborador da Siemens no Brasil, é mandatório que ele faça pelo menos 16 horas de treinamento por ano, 16 horas de treinamento nas áreas relacionadas ao trabalho dele, à atividade dele, ou questões mais amplas, como liderança, o que seja. Mas a Siemens encoraja e determina que seus colaboradores estejam sempre atualizados com relação às atividades que eles desempenham. Esse é o primeiro ponto que eu acho muito interessante, porque, como eu falei antes, a gente está numa transição tecnológica e as coisas andam muito rápido, e se a gente não acompanhar, a nossa empregabilidade fica comprometida. Então, a Siemens apoia e ajuda e desenvolve os colaboradores nessa jornada, mantém todo mundo atualizado com as mais recentes tecnologias. E o outro ponto que a gente trabalha é o projeto Diversifica. Nós temos metas ambiciosas de ter mulheres em posições de liderança, nós temos metas para inclusão de outras minorias, então a gente tem um programa Diversifica, onde a gente tem pilares que tratam dessas minorias. A gente tem um pilar que fala só de comunidade LGBTQIA+, como a gente traz essas pessoas para dentro, como a gente empodera essas pessoas para que elas sejam elas mesmas dentro do ambiente de trabalho. A gente tem um pilar que fala de afro, a gente tem um pilar que fala de inclusão de mulheres. Então, esse em posições de liderança. Então, esse é um trabalho muito bonito que a Siemens faz e que a gente espera ter refletido dentro do nosso microcosmo, dentro do nosso ambiente, o que é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela não é formada só por homens de 40 anos, brancos e bem-nascidos e bem-formados, ela é muito diversa. E a gente tem que capturar esses talentos todos, a gente tem que ter essa diversidade dentro do nosso ambiente. A gente precisa tomar vantagem de todos esses talentos. Luiz, você que é advogado, né? Para finalizar aqui o nosso podcast, quais são as principais práticas de governança da Siemens, né? Que dentro do conceito do ESG, nós temos aí o G de governança. Sim. Olha, a governança, eu diria que a gente tem metas muito bem estabelecidas
a gente sabe o que a gente precisa fazer para executar a nossa estratégia de ESG, quais são as metas, quando essa meta tem que ser cumprida, quem são as pessoas responsáveis por cumprir essas metas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho muito relevante, e isso enfim, nem sempre a gente vê isso em outras empresas, é ter a remuneração dos seus executivos diretamente relacionada ao cumprimento das metas de ESG. Então, você alinhou os objetivos da organização com os objetivos dos executivos. Você não tem ninguém que vá deixar passar uma meta de ESG, porque isso faz parte da meta de performance desse executivo. Ele pode ser um ótimo vendedor, bateu todas as metas financeiras, vendeu 120% a mais do que ele tinha prometido na meta financeira, mas se ele deixou de lado as metas de sustentabilidade, as metas de ESG, ele não é um bom executivo, não é o tipo de gente que a gente quer dentro da Siemens. Então, eu acho que quando a gente fala em governança, essa é uma sacada muito interessante também, a gente alinhar os incentivos, todo mundo remando na mesma direção. Acho que esse é um diferencial da Siemens também. Luiz, eu quero agradecer a sua participação no podcast Inside Talk, parabenizar aí pelas iniciativas da Siemens, que eu acho que é um exemplo para as empresas, não só do setor, mas para todas as empresas brasileiras. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Para mim foi uma honra estar aqui com você, Claudinei, e participando do podcast. Uma satisfação muito grande. Me coloco à disposição para que vocês precisarem, estarei sempre por aqui.